Muito boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast semanal, o seu podcast de marketing e gestão na área da saúde, né, para todos os profissionais da área da saúde e gestores de clínicas, hospitais, consultórios na área da saúde, né? E essa semana nós voltamos com o episódio 2 de um tema que eu adoro muito, que é o tema de marketing para negócios na área da saúde. Então, o episódio número 2, semana passada a gente gravou o episódio número 1, onde a gente comentou, falou como que a gente monta o processo de marketing para colocar esse processo na rua. E hoje a gente vai trazer pontos do que analisar, como colocar esse processo de marketing na rua. Beleza? E aí, Gui, quando eu estava montando o assunto para a gente falar hoje, né, me veio na cabeça alguns pontos que seguidamente eu vejo o pessoal reclamando, né? Não reclamando, mas com dúvida, chegam até mim com muita dúvida para onde eles têm que olhar, o que eles vêm fazendo que tá errado. E eu olho para o Instagram deles, eu vejo dois problemas, de cara. Antes de eu comentar, eu quero me apresentar. Eu sou Vinícius Gomes Machado, sou empresário na área da saúde há 15 anos, sou um dos diretores da empresa Merco.fit, uma agência de marketing e gestão para profissionais e negócios na área da saúde, e tenho aqui esse podcast com meu parceiro, Guilherme Fattori. Por favor, Gui, te apresenta. Boa tarde, uma introdução. Hoje o Vini, você viu? Hoje o Vini tá animado, hein, pessoal? Hoje o Vini... Cara, hoje o podcast vai, hein? Hoje vai, só pela introdução dele aqui, hoje vai. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Como o Vini falou, hoje uma parte 2 do episódio que a gente gravou na última semana. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista ao episódio 1 para depois vir assistir esse aqui. Não que você não vai tirar proveito do que a gente vai falar aqui, mas vai ficar mais completo na sua cabeça. O quebra-cabeça vai funcionar melhor, tá? Então, pausa aí, qualquer coisa, vai lá, ouve a parte 1 e depois você volta para cá. Deixa eu só, antes de me apresentar, falar um outro ponto que eu acho importante. Alguns de vocês aí que assistiram elogiaram muito a questão do episódio 1, e eu fiquei muito feliz com isso, tá? Recebi directs lá de pessoas que falavam que assistiram e curtiram, mas deixo claro uma coisa. Nós aqui, tanto eu quanto o Vini, muitas vezes nós vamos falar de uma forma mais geral, uma forma mais aberta, mais ampla, porque a gente não tem tantas informações e os negócios da saúde são das mais variadas formas e jeitos de construção. Então, muitas vezes vocês talvez fiquem com alguma dúvida mesmo com relação à execução, e para isso que vocês têm o contato tanto do Vini quanto do meu, seja nas redes sociais, seja aqui no YouTube, seja no Spotify, seja onde você estiver vendo a gente aí, e pode mandar perguntas e fazer perguntas para a gente, tá bom? Porque eu sei que às vezes a gente está falando de uma forma mais ampla, e aí às vezes ficam algumas dúvidas, e a gente está aqui, a gente dedicou esse tempo exatamente para servir vocês, tá certo? Então, se tiver uma dúvida aí com relação a alguma coisa da parte 1 ou da parte 2, já deixo desde o começo aqui aberto o espaço para vocês fazerem perguntas para a gente através das mais variadas plataformas. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Fattori, eu sou fisioterapeuta de formação, sou profissional da saúde como você, e lá atrás eu percebi a necessidade de aprender estratégias para negócios e não somente eu aprender estratégias para atender os pacientes. Eu percebia lá atrás que se eu tivesse uma boa clínica, um bom aparelho, um bom equipamento, uma boa técnica, isso ia me tornar um bom profissional. Mas eu entender sobre negócios ia me tornar um empreendedor, ia me tornar um cara de sucesso, ia me tornar uma pessoa com dinheiro, com poder aquisitivo, com autoridade, com uma referência na cidade. Então, muitas vezes você está nessa posição agora, né? Então, às vezes você está aí com uma clínica boa, com equipamentos bons, com cursos bons na gaveta, mas sem pacientes. E aí você começa a perceber que não adianta sem essa expertise em negócios, e por isso que esse podcast foi criado, tá bom? Hoje eu tenho uma mentoria, que chama Mentoria Lions, que é exatamente para ajudar os profissionais da saúde como vocês aí a conseguir alavancar a sua agenda de pacientes particulares, principalmente usando o seu propósito para isso. Então hoje a gente vai mandar bala nessa parte de marketing aí e te ajudar da melhor forma possível, tá bom? Vini, eu fiquei curioso com relação a esses dois temas que você falou aí. Bora lá então, Gui. Seguinte, antes de entrar no tema, eu te ouvindo falar, né, e aproveitando o gancho, uma das coisas que eu vejo que o pessoal me procura bastante e pedem para eu analisar
e até tem a ver depois com o que eu vou falar, mas aproveitando, né, e para deixar claro, assim, quando as pessoas elogiam o nosso podcast, me procuram com alguma dúvida, me perguntam alguma coisa relacionada principalmente a métricas, as pessoas querem saber, tá, olha só, as minhas métricas são essas, o que que tu acha? Então eu quero deixar uma coisa bem clara, qualquer tipo de negócio, independente se é da área da saúde ou não, ele é o posicionamento, as métricas que a gente tem que olhar e o planejamento do negócio é individualizado, tá? Por mais que o nosso Não é papo aqui, isolado, né? exatamente, por mais que o nosso papo aqui ele acaba pegando de um modo mais abrangente, né? E às vezes tá, mas e o meu negócio? Tem que analisar o teu negócio. Eu não Pegando, consigo dar pegando, uma, eu não consigo dar pegando uma um exemplo, opinião, né? Pegando um né? exemplo aqui, vamos ver, você não vai conseguir falar para uma pessoa se ela está saudável ou não só vendo o exame de sangue, né? Exatamente, cara. Não tem como. Eu tenho que analisar outros fatores, outros pontos, e tudo tem que fazer sentido para o negócio da pessoa. Então, antes de eu fazer uma análise do seu negócio, eu tenho que entrar para dentro do teu negócio e entender realmente do que se trata o teu negócio. Senão, acaba não fazendo sentido, né? E é isso. Bom, voltando aqui para o tema, né, Gui, do nosso podcast, e aonde que eu consigo visualizar, olhando para o Instagram, das pessoas que me procuram, né, dos nossos mentorados, alunos, parceiros, enfim, as pessoas que eu dou consultoria, de cara eu vejo os dois principais erros que as pessoas cometem ao pensar que estão realizando processo de marketing. Primeiro, eles não têm clareza que marketing é um processo e não simplesmente aparecer nas redes sociais. Eles confundem isso. Segundo primeiro erro, posicionamento. As pessoas vendem simplesmente elas não vendem valor, elas não vendem basicamente a solução, elas vendem a ferramenta. Tipo, eu vendo fisioterapia, eu sou fisioterapeuta, eu vendo atendimento de fisioterapia. Eu sou dentista, eu vendo atendimento de odonto. Esse tipo de coisa. Não vendem realmente o seu valor e o que realmente o cliente está procurando. Então, posicionamento é o primeiro erro. E o segundo erro é conteúdo. Não tem um conteúdo analisado dentro da necessidade do teu cliente, da dor do teu cliente. É conteúdo largado. O que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas que, quando me fazem essa pergunta, que eu vejo no Instagram deles, no Facebook, ou até mesmo no site, ou na landing page que eles estão postando lá no Google, cara, a forma que eles montam o conteúdo deles não tem sentido com o que eles vendem. O que eu quero dizer? Basicamente é quando eles vão colocar, por exemplo, é um dentista que quer vender tratamento dentário e ao invés dele vender um tratamento específico, ele vai lá e posta um vídeo dele tratando um paciente ou aplicando alguma coisa sem explicar muito detalhe do que está acontecendo. E o pior de tudo, no final, sem ter um CTA, tipo, me chama no WhatsApp, me chama no direct, manda mensagem em tal lugar, procura marcar uma consulta na minha página, no meu site. Tu entende? Fica sem sentido o que eles postam. Então acontece que, dessa forma, se eu olho um Instagram dessa pessoa e não tem nenhuma headline para me basear sobre o que se trata aquele vídeo ou aquela imagem. Não tem um CTA para me dar um comando, por que eu tenho que fazer. E uma chamada de atenção, cara, eu olho aquilo ali e eu passo reto. É óbvio que o teu marketing não está funcionando. É óbvio que a tua estrutura não está funcionando. Primeiro, porque não tem estrutura. Segundo, porque é uma postagem solta. Então, esse é o principal erro quando eu vejo essa preparação. E aí, obviamente, isso vai impactar onde, Gui? No que a gente sempre fala aqui, para tu olhar tuas métricas. Aí tu vai olhar tuas métricas, não tem métrica. Vai olhar o quê? Porque ela não está gerando esse engajamento. E aí, Gui, já puxando uma parte mais técnica, eu gosto sempre de tocar em alguns pilares que são importantes para tu visualizar no teu marketing, que é, obviamente, o teu tráfego, o teu engajamento, primeiro, conteúdo, montou o conteúdo, jogou no tráfego, tráfego, engajamento. Se isso não está acontecendo, o engajamento
dificilmente se não tem até o engajamento, dificilmente tu vai converter essa pessoa em venda. Tu vai converter ela para uma avaliação, trazer ele para dentro da tua clínica, enfim. Eu vejo que estes pilares do marketing, eles não estão sendo bem trabalhados. E isso precisa, sim, tu rever esses processos. E aí, Gui, eu te pergunto, com o teu pessoal lá na tua mentoria, como que tu vê isso, como que tu analisa isso e como que tu faz, na verdade, esse tipo de processo ou indicação que tu dá para o teu pessoal? Perfeito. Pessoal, falei que ele estava inspirado, hein? Vocês estão percebendo que eu não brinquei, né? Vocês estão vendo, né? Vai até tomar uma água aí. Vai tomar uma água, a garganta está secando. Que isso, cara. O cara tá entregando ouro aqui. Pessoal, concordo plenamente com o que o Vini falou aí com relação a esses processos. E o que eu me chama a atenção, que talvez, Vini, alguém que está assistindo agora aí, está falando assim, cara, e agora? Cara, como que eu sei se eu estou tendo clareza, se meu posicionamento tá bom ou não tá e tal? A primeira coisa que eu acho que você deveria fazer e oriento meus mentorados a fazer é pesquisa. Pergunta para as pessoas. Chega para as pessoas próximas a você e pergunta, viu? Deixa eu perguntar, você sabe certinho o que eu faço? Você consegue me definir e aí de uma forma mais ampla, a não ser só minha profissão, no sentido de, cara, o que você faz? Eu sou dentista, como o Vini falou, sou médico, sou físio. O cara consegue exemplificar o que você faz dentro da odontologia, o que você faz dentro da fisioterapia, o que você faz dentro da medicina, qual que é a sua área, qual que é a sua especialidade. E aí vai te dar um certo desespero, falando a verdade para você. E quando você fizer esse exercício, você vai acabar percebendo uma coisa óbvia, que as pessoas não sabem direito o que você faz. E aí sim entra essa questão que o Vini está falando de você melhorar o seu posicionamento, melhorar a sua clareza e tudo mais. Então, um jeito simples de, Gui, como que eu sei se eu estou bem posicionado ou não? Pergunte para as pessoas. Tá? Você pode abrir uma caixinha no seu story hoje aí, colocando uma pergunta lá, falando, pessoal, estou fazendo uma pesquisa aqui, você pode, por favor, escrever aqui o que eu faço? O que eu sou especialista? O que você acha que eu atendo e atendo com excelência? E deixa as pessoas comentarem. Possivelmente, chances são que você vai se surpreender com a resposta dessas pessoas. Chances são que você vai ter um choque de realidade, aí, sabendo que seu marketing não estava sendo tão efetivo como você imaginou que seria. Tá? E aí, num primeiro momento, Vini, respondendo a sua pergunta, o que eu oriento as pessoas nesse primeiro momento de marketing, o marketing está na rua ali, é o entendimento que você precisa fazer testes. Essa é uma coisa que eu gosto de deixar claro para as pessoas também. O teste ele vai ser imprescindível para que você consiga avaliar e ou mandar bala para crescer ou frear e trocar para uma outra coisa. Entenda que chances são que você não vai acertar o primeiro post e esse primeiro post vai ser o mais bombadão do mundo, vai viralizar, vai virar o Whindersson Nunes lá. Chances são que isso não vai acontecer. Pode acontecer? Pode. Mas é muito, muito, muito raro isso acontecer. Chances são que você vai ter que fazer muitos posts, fazer muito marketing online, offline, testar Google, testar Instagram, testar Facebook, testar panfleto, testar outdoor, testar rádio, testar revista, testar um monte de coisa, para daí falar, caramba, é isso que estava fazendo o negócio bombar. Tá? Então, acho que num primeiro momento, Vini, com relação ao marketing começar a engatinhar, esse pensamento de que os testes são importantes, eu acho que é uma coisa que o pessoal deveria se atentar aqui também. Top, Gui. Eu tava aqui, cara, tu começou a falar, começou a explicar, e aí já comecei a rir, porque eu tinha anotado exatamente isso. Não com essas palavras, lógico, mas exatamente esse tipo de preocupação que as pessoas têm que ter. E o legal, até porque a gente tem a gente troca muita ideia, muita informação, então acaba trocando muita focando, né, a nossa lógica para o mesmo lado, e aí eu já esperava que tu fosse responder algo nesse sentido, e até tinha notado aqui, né, a preocupação que as pessoas têm que ter, por que que o teu conteúdo não está engajando, independente se é conteúdo pago ou orgânico, por que que ele não engaja, e é falta de clareza. E como que tu resolve a falta de clareza? Eu até anotei aqui, óbvio que eu anotei um termo, mas que as pessoas nem vão saber, mas é um termo técnico do marketing, que é o rodar um NPS, né? É simplesmente rodar uma pesquisa realmente para a tua audiência, e eu recomendo fazer isso que o Gui falou, rodar essa pesquisa para a tua audiência na internet, mas imprescindível rodar para os teus pacientes.
Daqui a pouco tu tem 10, 15, 20, 30 clientes, tu tem ali, cara, pô, já é um N muito bom para tu trabalhar, para tu entender se eles têm clareza com o que tu faz, qual é a tua expertise, o que tu é especialista. Isso é uma coisa que eu me dei conta, não, obviamente, com toda essa parte técnica, tá? Mas mais ou menos ali com uns 3 anos, 4 anos de formado, quando eu estava com a minha clínica, né, tinha recém aberto ela, eu me dei conta que nem os meus pais sabiam o que eu fazia. Né? Como todos já devem saber, se não sabem, ficam sabendo agora. Eu sou fisioterapeuta de formação e no início da minha carreira, quando eu falava que eu era fisioterapeuta, a grande maioria dos meus parentes achavam que eu era massagista, porque a fisioterapia era massagem. E eles não tinham nenhuma noção do que era fisioterapia. Era só o stick e puxa, como o pessoal falava. E não é, né, cara? Todo mundo aqui sabe que não tem nada a ver. E eu me dei conta que não, só um pouquinho. As pessoas não têm clareza com o que eu realmente faço, com o que realmente eu tenho capacidade de solucionar. Né? E aí primeiro que, entendendo disso, abriu um leque de possibilidades de eu trabalhar isso na forma de eu me posicionar. É claro que naquela época não tinha o Facebook, Instagram, era muito... Fala assim que você vai entregar a idade, Vini. Né, entreguei a idade, né? Mas era o Orkut, era diferente, não tinha nem noção como trabalhar com isso. A real é essa. Então, o meu posicionamento ali era muito no folder, no folheto. E eu fiz na minha vizinhança ali, eu escrevi cartas para dar as boas-vindas pro pessoal que eu estava chegando no bar. Não cheguei a usar isso aqui nesse sentido. Mas, cara, para ter ideia, assim, envelopei, né? Não fui no correio, mas eu escrevi lá 100 cartas, envelopei, deixei bonito e fui nas casas, que eu estava num bairro residencial, das pessoas entregar isso em mãos, né? E surtiu efeito, para te ter ideia. Mas uma outra área eu conto essa história. A questão aqui é que eu me dei conta que meu posicionamento estava errado. E hoje é muito mais fácil da gente se dar conta disso. É perguntando diretamente para as pessoas, perguntando para os seus pacientes e, em segundo momento, para a tua audiência que tu já está te posicionando na internet. Pergunta, né? E com a resposta, né? Eu gosto de sempre indicar para as pessoas o seguinte: se tu está em dúvida, vai com dúvida mesmo. E na tua execução, tu vai entender se a tua execução está correta ou não. Uma das formas de tu entender isso é perguntando para a tua audiência e obtendo a resposta. Tu vai saber, opa, tô indo pelo caminho errado, vou corrigir. E assim tu vai na tentativa e erro e tu vai avançando, mas sem olhar muito para trás, e sim avançando. Então, ou seja, tá com dúvida, vai com dúvida mesmo. Não volta, né? Não dá ré no teu carro, vai, segue a estrada. Então é isso. Então, acho que é isso que interessa. E aí, uma mensagem, linkando com o que tu falou, Gui: marketing, ele funciona, mas ele não é um milagre. E o marketing só funciona com uma forma. Eu só conheço uma forma de um marketing funcionar, tendo constância. Se tu chegar para mim e falar, eu fiz 3 postzinhos e eu não tive resultado, pô, meu amigo, já está errado o teu pensamento. Primeiro que não é assim que funciona o marketing. É constância. E o resultado é uma visão de médio ou longo prazo. Tá? Não, é pior, médio ou longo prazo, pode falar aí. Não, é pior, cara. Pior que eu converso com gente que vira para mim e fala assim, Gui, cara, eu pergunto assim, e aí, o que você já fez de marketing para atrair pessoas? Eu falar assim, olha, cara, eu subi um anúncio uma vez lá na internet e tal, em qualquer plataforma, eu subi um anúncio, eu falei, e aí, foi legal? Ele falou, foi, consegui uns 3 pacientes. Eu falei, que legal, e aí, depois você aumentou, você continuou? Não, eu parei. Eu falei, caramba, mas por que você... Por quê? Porque o que o Vini está falando é o normal, tá, pessoal? Assim, a maioria das pessoas, por falta de conhecimento, vai subir marketing e não vai ter resultado, porque está fazendo de qualquer jeito. Só que tem pessoas que ainda conseguem ter resultado, mesmo fazendo talvez da melhor maneira, não da melhor maneira possível, e aí eles param. Se você fez o marketing e o marketing gerou resultado, por que você parou ele? Não faz o menor sentido, né? É isso. É tá? isso. E assim, a gente está brincando aqui, pessoal, no bom sentido, mas vocês não fazem ideia o quanto a gente ouve isso.
O quanto Exato. isso é comum, o quanto você talvez está dando risada agora, tipo, se escondendo um pouquinho o rosto aí, a gente está te vendo, fica tranquilo, tá bom? Mas você está escondendo, se entregando assim, do que você já fez isso, que você fez alguma ação, então você está aqui, Sim. talvez você está preocupado falando, cara, deixa eu ver esse podcast para ver se eu tenho alguma sacada de marketing para o meu negócio. E talvez a sacada já aconteceu, só que como o Vini falou, você não teve essa constância, você paralisou algo que está dando certo. Então, assim, se eu pudesse dar um plano de execução para você, é simples. Executa uma ação. Deu certo? Deu. Ou mantém ou aumenta. Não para o que está dando certo. Aí você vai testar uma segunda. E aí, essa segunda deu certo? Deu. Foi melhor que o outro? Foi. Aí sim você para esse e continua esse aqui. Ou mantém as duas ligadas e vai uma terceira ou outra. O importante é, deu certo? Não para. Não faz o menor sentido lógico você ter uma ação de marketing aí do seu lado que está trazendo pacientes e você paralisar ela. Porque você Exatamente. acha que com outra vai ser melhor. Exatamente. Não faz nenhum sentido. E é assim, tá? Trazendo também trazendo tranquilidade para o pessoal, né? Como o Gui falou, é bem normal, tá? Vou te dizer que a grande maioria dos profissionais que nos procuram realmente cometem esse erro e tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Por isso é que existem profissionais que nem a gente para conduzir, né? E trazer essa clareza para vocês de que, não, calma, só um pouquinho. Se tá dando certo, pô, continua. Não para, não volta, Vamos né? pensar em novos processos, né? Exatamente, vamos pensar em novos processos para atrair mais gente para o teu funil e assim trazer, obviamente, mais clientes. E aí vem o segundo passo desse podcast aqui, que é, bom, estou fazendo, tá dando certo, estou tendo consistência e tá dando resultado. Tá, e agora o que eu faço? Bom, para tu crescer com esse resultado, com essa constância que tu tá tendo, abre parênteses, agora me vem na cabeça. Adolescentes fazem o que gostam, adultos fazem o que é preciso. Por que eu estou falando isso? Porque a consistência deve estar passando na tua cabecinha agora. Dá trabalho? Dá trabalho. Eu não tenho dúvida disso, pessoal. Dá muito trabalho, mas é exatamente aí que mora o teu diferencial. É exatamente aí aonde tu vai conseguir alavancar o teu negócio. Então, seja consistente para tu ter resultado. Deu resultado, agora tu vem para uma visão que a gente chama visão analítica de qualquer negócio. Como que tu tem uma visão analítica? É tu olhar para os teus resultados, para o que tu já está fazendo, e entender o que está dando certo, mantém, e o que não está dando certo, o que eu faço? Bom, tem que mudar, né? É loucura tu olhar para as tuas métricas, olhar para os teus resultados, olhar para algo que não está dando certo e continuar fazendo a mesma coisa. Isso é loucura. Já, já dizia já dizia o Einstein, né? Mas é isso. Se está dando errado, pô, então tu tem que olhar com uma visão analítica e tomar uma nova atitude. Pô, então vou mudar essa estratégia aqui, vou fazer uma outra coisa. E aí, o que eu estou querendo colocar aqui de uma forma não tão técnica? Se eu botei dinheiro em um criativo, em um conteúdo, esse criativo me rendeu tantos leads, trocando uma forma mais didática. Botei R$1.000, veio 100 oportunidades, 100 pessoas me procuraram, 10% de pessoas do valor que eu coloquei me procuraram, ou seja, eu paguei R$10 para cada pessoa me procurar. Isso é uma questão. Destas 100 pessoas que me procuraram, ainda não são clientes, só me procuraram, são oportunidades. 10 pessoas viraram meus clientes. Ótimo isso. É uma ótima conversão. 10% de pessoas que te procuraram viraram teu cliente. Ótimo. Só que o que tu tem que olhar e o que tu tem que visualizar? As outras 90, por que as outras 90 pessoas não quiseram virar meus clientes? Essa é a jogada que tu tem que fazer. Essa é a visão que tu tem que fazer. Essa é uma preocupação que tu tem que ter. Existem várias métricas que tu tem que olhar aí, tá? Mas, a grosso modo, que eu posso falar aqui no podcast, que eu não entro numa seara muito técnica, essa é a primeira visão simplista que tu tem que ter. Botei R$1.000, botei 100 pessoas de oportunidade me chamando no WhatsApp. Destas,
10% ou 5%, vai, eu transformei em cliente. Ótimo. Tá, e o restante da galera? Por que o restante do pessoal não quis avançar no meu funil? Por que eles não quiseram vir para uma avaliação comigo? Aí, uma das formas de tu visualizar isso, de tu entender o que está acontecendo, é conversando com as pessoas. Marca uma conversa, sei lá, pergunta para elas no WhatsApp. Ah, tudo bem, não tem problema, que você não está no teu momento de vir marcar uma avaliação, mas só para entender, pode me passar o porquê que tu não quer vir marcar uma avaliação? Será que tu já deu preço, não deu preço? Tenta entender aonde que estava a lógica ali, ou o erro, porque essa pessoa veio. Daqui a pouco a maioria começa a te responder o seguinte: ah, eu pensei que era outra coisa. Bom, se a maioria está te respondendo que pensou que era outra coisa que tu fazia, então teu problema está no anúncio, né? Essa é a leitura que tu tem que ter. Isso, uma visão bem simples mesmo, para todo mundo entender do que a gente está falando aqui, de tu visualizar tuas métricas. É óbvio que tem muito mais coisa nesse processo, mas Eu acho que, eu acho que é importante também falar, Vini, que o contrário também é verdadeiro, tá? Ao mesmo tempo que é legal você fazer, a gente brinca isso, né, que é o marketing de quem diz não. O marketing de quem diz não é, cara, 95 não converteu, vamos entender o porquê que eles não converteram. Só que eu acho que é importante também fazer o marketing do sim. Então, por que esses 5 converteram? Eu acho que é interessante também, pessoal, vocês terem o outro lado, no sentido de chegar para essas pessoas e perguntar: oi, João, tudo bem? João, você está aqui fazendo comigo o tratamento? Deixa eu te perguntar, o que te chamou a atenção no meu marketing? Por que você fechou comigo e não fechou com a outra clínica? E talvez você vai ter aí respostas no sentido que, olha, eu fechei com você porque a sua clínica é bonita e é perto do centro. Vou dar um exemplo. Aí o outro fala, fechei com você porque a sua clínica, eu gosto de você e porque ela é no centro de novo. Você vai começar a perceber que existe um padrão nas respostas de quem diz sim para você. E aí, obviamente, você vai usar isso no seu marketing a seu favor. Então, quando você for subir um anúncio, uma coisa você vai colocar assim, ó, se você está procurando uma clínica no centro, você achou. Então, você já entendeu que as pessoas que escolheram você por esse motivo. Então, o Vini levantou uma bola perfeita aí no sentido de você entender o porquê que as pessoas não estão fechando com você, se é por causa do seu preço, se é por causa do seu posicionamento, se está faltando clareza para você corrigir. E aí, o que eu vou te dar também aqui é, pergunta para pessoas que também fecharam com você para entender aonde você tem que explorar melhor. Aonde você pega aí uma coisa que já está funcionando, só que daí, cara, você expande isso 10x para ficar ainda maior. Exatamente. Perfeito, Gui, perfeito. Bom, exatamente essa é a análise que tu tem que ter, né? E aí, para tu ter, a partir do momento que tu tem essa análise, tu começa a corrigir, as tuas métricas naturalmente vão mudando, te dá segurança para quê? Para tu investir mais, para trazer mais oportunidade, para tu converter mais paciente. Isso é importante deixar claro para as pessoas, tá? Acho que a gente não comentou isso no episódio 1 e eu quero deixar claro aqui nesse episódio 2. Se você ainda não paga para ter clientes no marketing, cara, você nem começou a subir no playground para brincar, tá? Então, assim, a gente está conversando com vocês, entendendo aqui que no mínimo vocês já fazem um anúncio no Google, no mínimo vocês já fazem um anúncio no Facebook, no Instagram, no mínimo vocês já fazem uma panfletagem, um outdoor, uma revista, um jornal, um rádio, enfim. Vocês já entenderam que organicamente, que só dependendo do boca a boca, você não vai conseguir ter a escala que você está querendo. Tá? Então, se você ainda está jogando o jogo do a maioria dos meus pacientes vem no boca a boca, você está com problemas. Você está com problemas, você está precisando se mexer. Você está precisando realmente começar a jogar o jogo de adulto, jogar o jogo de quem quer ter escala e quer dominar o mercado. Tá? Quem depende de terceiros para ter marketing sem nenhum tipo de posicionamento ativo, você está deixando dinheiro na mesa e você está correndo o risco de em breve ser extinto. Tá bom? Então, a gente está, quando o Vini fala disso de você investir mais, ver quantos leads vieram, é por quê? Porque a gente subentende que no mínimo que vocês estão aqui assistindo a gente, vocês já começaram aí a jogar esse joguinho de colocar o tráfego pago, que a gente fala que é investir no seu marketing. Eu tive a oportunidade, Vini, em 2019 e em 2021. 2019, pessoalmente. 2021, virtualmente, está junto com o Grant Cardone, né, que é uma referência mundial aí com relação a vendas. Foi eleito aí pela Times, lá, um dos 10 CEOs mais influentes nessa parte de vendas do mundo.
E uma coisa muito clara que ele falou lá pra gente cara, no meu começo, eu reinvestia 100% do meu lucro em marketing. Então, assim, ele, sei lá, comprava, vou dar um exemplo, tinha 10 mil reais, 10 mil dólares lá, ele financiava uma casa e depois vendia essa casa por, sei lá, 200 mil dólares e tinha uma margem de 50 mil dólares de lucro. Ele não pegava os 50 mil dólares e colocava no bolso dele. Ele reinvestia 100% disso. E ele reinvestia em marketing, não reinvestia em processos no sentido dele, reinvestia em equipamentos, ele reinvestia em marketing. Porque desde o começo ele entendeu que quanto mais ele aparecesse para as pessoas, mais familiaridade as pessoas iam ter com ele e mais fácil de comprar a pessoa ia ser também. Tá? Então, se você aí não tem hoje um percentual do seu faturamento que você dedica exclusivamente para investir em marketing e aparecer para mais pessoas, você está jogando um jogo ainda de bebê, um jogo de criança, e você não está ainda, infelizmente, apto para subir no playground. E eu quero que você suba. Tá? Por isso que eu estou te dando esse alerta aqui. Exatamente, Gui, muito bom. E aí, cara, voltando ao início do podcast, que é o principal erro das pessoas, marketing não é só aparecer, é se posicionar. Uhum. E ao se posicionar, tu tem que mostrar, obviamente, o teu valor. Então, trazendo clareza aqui para o pessoal, né? E se tu não sabe do que a gente está falando, eu sugiro a voltar aos primeiros episódios do nosso podcast. Hoje a gente está no episódio 30, que tu vai trazer mais clareza, né? E talvez até dar um Google aí para tu entender. Mas o teu posicionamento é fundamental nesse processo, não é só aparecer para o teu público, é te posicionar e, obviamente, trazer valor para o teu negócio. E aonde que tu traz valor? Tá? Primeira dica fundamental para o pessoal. Toda a marca, independente se tu é um profissional da área da saúde ou uma clínica, né, uma marca mesmo, um logotipo, é importante tu entender que as pessoas consomem por atributos emocionais. Toda a decisão que a gente vai tomar é por um atributo emocional, seja por dor, seja por medo, ou por amor, ou por, enfim, não interessa qual é a emoção, mas a decisão para contratar ou comprar um produto, ou contratar alguém, né, contratar um serviço, é emocional. Isso tem que ter muita clareza. Isso facilita o processo de tu comunicar o que tu faz para as pessoas. Então, o que eu estou querendo te dizer? Que quando tu for montar o teu conteúdo ou uma fase educacional da tua audiência sobre o teu produto, sobre o teu serviço, tenta pensar e lembrar disso. Como que eu vou atingir a minha audiência de uma forma emocional? Veio agora na minha cabeça. Se eu sou sei lá, um educador físico e vou vender saúde para eles. Uma forma emocional de eu persuadir a minha audiência bom, você sabia que se você não realizar exercício físico, está mais do que comprovado pelo estudo A, B ou C, que você vai ter problema cardíaco. Você que tem 30, 40 anos hoje, saiba que daqui a 10, 20 anos você vai ter um problema cardíaco se você não começar a fazer exercício físico hoje. Né? Inventei aqui algumas palavras, mas a gente sabe, nós que somos da área da saúde, que eu não estou inventando 100%. Tem muita coisa aqui do que eu estou falando que é verdade. Mas o fato é, eu persuadi aqui, na minha frase, no meu posicionamento, de uma forma emocional na pessoa. Eu estou avisando a ele que ele vai ter um problema se ele não começar o exercício físico. E é claro, não é eu fazendo um post, 2, 3 postzinhos, né, Gui, que isso vai persuadir ele, que eu vou... Não, aí vem o que a gente está falando até agora, consistência, batendo na mesma tecla, batendo no mesmo martelo, me posicionar como um profissional do emagrecimento, né, e claro, estou falando aqui usando o exemplo do educador físico, mas isso serve para fisioterapeuta, para médico, para odonto, psicólogo, independente do teu nicho, a história é a mesma. Perfeito. Eu tô, né, quem está mais próximo de mim, eu tô conversando bastante sobre isso, Vini,
que nos últimos, vamos dizer assim, 18 meses, eu me aprofundei muito nessa parte de espiritualidade, no estudo. Cara, me dediquei muito nisso mesmo, foi muito massa. Me descobri muita coisa legal, assim, que eu nunca teria descoberto tendo a vivência que eu tinha. E nos últimos, talvez, 40 dias, cara, me veio uma vontade muito grande em estudar o comportamento humano. E aí eu tô, cara, mergulhando de cabeça nisso, e é muito massa, porque os primeiros livros, os primeiros contatos que eu estou vendo com relação a isso, exatamente é esse o ponto. A gente tende a decidir as coisas pela emoção e usar a razão para justificar. Então, quando você vai Exato. comprar uma roupa, você não compra uma roupa que normalmente fala assim, ah, cara, mas ela é barata ou ela é cara. Você tende a olhar e falar, cara, que bonito que eu vou ficar, que bonita que ela vai me deixar, como eu vou sair melhor com outras pessoas, como eu vou me posicionar melhor com aquela roupa. Aí você usa a razão no sentido, olha, mas está com preço bom, está com preço ruim, mas pode parcelar ou não pode. Você usa a razão para justificar a sua emoção. Então, Exato. sabendo exatamente desse mecanismo, o que o Vini está falando, pessoal, faz todo sentido. Né? Eu vou usar um outro exemplo também para deixar ilustrado para vocês aqui. Então, vou usar o exemplo do emagrecimento mesmo. Tá? Então, você pode virar para a pessoa e falar, olha, se você quiser perder 10 quilos, clica aqui que eu vou te ajudar a um plano de emagrecer. Agora, isso é racional, é número, é métricas. Se você usar um termo mais emocional, no sentido, olha, se você gostaria de brincar com seus filhos, poder abaixar bem, trabalhar bem, voltar a fazer amor com a sua esposa de uma forma melhor, não deixando o peso te atrapalhar, a obesidade te atrapalhar, clica aqui que eu vou te ajudar. O apelo é muito mais emotivo, é muito mais sentimental, é muito mais emocional da vida da pessoa ali. Tá? Então, isso tende realmente a funcionar mais, porque cria conexão, pessoal. Cria conexão. Tudo que cria conexão com o ser humano é emotivo, né? A gente é emocional. Então, tudo que cria esse laço de conexão emocional tende a converter mais. Tá? Então, muito bom, muito bem relembrado, muito bem levantado a bola aí, Vini. Às vezes não é só você vender bem o seu produto, vender bem a sua solução, mas principalmente se conectar no nível mais emocional com as pessoas. Exatamente. E é isso, cara. Trazendo um momento aqui da história, né, para ilustrar bem o pessoal, é a mesma questão que tem a ver com o posicionamento Coca-Cola e Pepsi, né? Há muito tempo atrás, muitos anos atrás, fizeram um estudo às cegas do melhor refrigerante. A Pepsi fez, na verdade, esse estudo. E o estudo às cegas era o pessoal provando a Coca-Cola e provava a Pepsi, e a grande maioria das pessoas preferiram a Pepsi, sem saber que era a Pepsi. E aí a Pepsi mostrou esse estudo e divulgou esse estudo há muitos anos atrás. E aí, uma universidade, um estudioso de negócios, de marketing, fez esse mesmo estudo, né? Só que ele dividiu esse estudo em duas etapas. Uma, fazendo o mesmo estudo da Pepsi, e chegou à mesma conclusão, que as pessoas, no gosto, preferiram a Pepsi, no estudo às cegas. Ele repetiu o mesmo estudo, mostrando, ó, essa aqui é uma Pepsi, essa aqui é uma Coca. E as pessoas provavam, e aí a grande maioria, mais de 90%, preferiram a Coca. Porque olharam a marca. É o poder do Porque, brand. cara, não tem explicação. A explicação está no posicionamento. É o posicionamento, não tem outra explicação. Particularmente, eu prefiro Coca, tá? Só para deixar claro, mas... Não, mas Mas tu a gente vai entendeu? linkar, aí a gente vai linkar com o que a gente está falando. Porque Exato. quando você olha o posicionamento da Coca, normalmente é o Natal, a família reunida, o Papai Noel trazendo a Coca, normalmente é uma coisa falando que o mundo é melhor, que os bons são a maioria, que não sei o quê. Então, o Era aí posicionamento, o que eu ia chegar. marketing da Coca-Cola, ele é muito emocional, né? É isso aí, é exatamente aí que eu ia chegar. Tu já matou a charada. Porque o posicionamento da Coca é na emoção. É alegria, divertimento, família, memórias. Quando toma uma Coca, tu lembra da tua infância. Esse é o posicionamento da Coca até hoje. Até hoje a Coca faz a mesma estratégia. E dá muito certo. Porque é isso, né? E a Pepsi Perfeito. não. A Pepsi não tem muito essa questão, né? E aí a Pepsi veio com aquele pode ser, que eu acho péssimo
esse tipo de propaganda, porque pode ser, tipo, é óbvio, ela já se posicionou como segunda, né? Como segundo lugar. Pode ser. Então, ok, tudo bem, legal. Mas é isso. Então, trazendo clareza do que a gente está falando, é isso. Prefere te posicionar pela emoção. Pega os teus pacientes, os clientes pela emoção. Aparece para eles pela emoção. E se você é dono de uma clínica, nossos clientes que estão nos vendo ou assistindo ou ouvindo esse podcast, pensem, se você é dono de uma clínica, nunca se esqueça, pessoas se conectam com pessoas. Pessoas geram emoção. Marcas são mais frias, geram menos emoção. Se tu disser, mas a Coca-Cola é uma marca, sim, mas eu não vou nem perguntar o valor que eles investem no marketing para chegar nisso que eles estão hoje, né? Então, pensa, para facilitar esse processo, para acelerar o teu processo, nunca se esqueça, pessoas se conectam com pessoas. Se você é dono de uma clínica, alguém tem que aparecer ali para fazer a frente do marketing da tua clínica. Alguém tem que se comunicar com as pessoas. Nada mais justo do que o próprio especialista, o dono da clínica, né? Ou um dos donos, né? Não precisa ser todos, mas pelo menos um tem que fazer ali o front, vamos dizer assim, do teu marketing. E aí, nunca se esqueça, a emoção é que vai gerar o melhor resultado. Perfeito. Pô, acho que a gente entregou uma baita aula, hein, e hoje. Então, para finalizar aqui minha participação, eu não podia deixar, né, de falar, eu estava só aguardando os curiosos embora e deixar só quem realmente ficou até o final para pegar essa última parte do conteúdo aqui. Eu não podia, obviamente, deixar de falar da questão do propósito, que é o ponto, né, ápice aí do que eu trabalho dentro do meu programa de mentoria, que é onde eu executo todos os meus processos dentro da minha mentoria, os meus mentores, meus mentorados, desculpa, meus clientes e meus alunos, em si, eles se destacam exatamente pelo seu propósito. E eu preciso só falar de uma forma bem sutil e breve com relação a isso, tá bom? Quando você tem propósito, você cria uma coisa chamada causa, você levanta uma coisa chamada bandeira, você vira uma referência, você agrega as pessoas para aquela tribo. Então, entenda que você, no seu marketing, levantar um propósito, por que você faz o que você faz, isso vai fazer você trazer pessoas para dentro da sua causa, para defender o que você faz. Tá? Então, além de tudo isso que a gente comentou aqui, eu não podia ir embora sem deixar uma pergunta para você e um pedido de comunicação para o seu marketing. Comunique o porquê você faz o que você faz. Comunique o porquê você escolheu fazer isso. Conta a história de como que foi lá atrás e como que está hoje. Conta a história do porquê que você decidiu chegar nessa área. Conta a história do porquê que você decidiu atender desse exato jeito que você atendeu. Isso está ligado à sua essência, está ligado a quem você é, ao seu propósito, ao seu porquê. Tá? Então, isso vai causar nas pessoas um efeito de, cara, eu quero ele, eu não quero ele. Porque eu quero ele porque eu me conecto com a história dele, eu me conecto com a essência dele, eu me conecto para onde ele quer ir, eu me conecto com o propósito que ele tem de vida. Tá? Então, tem marcas de roupas, marcas de bebidas, marcas de uma série de coisas, inclusive clínicas, onde as pessoas topam pagar mais caro simplesmente porque se alinham com o propósito daquele ambiente, daquele local, daquela coisa, daquele serviço. Tá? Então, faça o seu marketing explorar o seu propósito. Deixe as pessoas saberem por que você faz o que você faz. Tá? Que daí eu tenho certeza que você já vai estar na frente da maioria dos profissionais da saúde aí com relação a marketing, tá bom? Perfeito, Gui. Acho que é isso aí. Acho que tá entregue, né? Entregaço. Hoje, entregaço. Baita aula, baita negócio. Bom, só me resta falar para o pessoal agradecer pela presença, agradecer por estarem aqui, agradecer pelos comentários, agradecer por nos procurarem também lá no nosso direct, procurar, mandarem mensagem no nosso Insta, com dúvidas, sugestão e principalmente por nos contratarem, né, muitas vezes. Isso é muito bom, muito gratificante. E fazer um pedido aqui para vocês. Se você sabe de alguém, de um colega, de um amigo, parente, que vai se beneficiar com o nosso conteúdo, por favor, pega o link, direciona, manda para ele, além de nos curtir aqui, se cadastrar no canal e deixar o seu comentário aqui, seu joinha, se você gostou
do nosso conteúdo. Se você não gostou, também, que é muito importante, como a gente mesmo emprega aqui no nosso conteúdo, né? É importante tanto a mensagem positiva quanto a negativa. Eu só vou saber se eu estou agradando a maioria se vocês comentarem, né? Senão, eu não tenho como saber. Se você pelo menos dá um joinha ou um negativo. Beleza, pessoal? Comenta aí embaixo aí, Vinícius, hashtag CQ, hashtag fazia pombo correio de marketing. Viu que ele entregou hoje, viu que ele entregou hoje aí, tá? O veinho do marketing da saúde. O veinho do marketing da saúde. Olha, vai ficar um posicionamento. Tá? Vai, posicionamento. Já vamos pegando posicionamento. Mas é isso aí, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. Semana que vem a gente tá junto, se Deus quiser. Valeu, Valeu, Gui. aquele Abração. abraço. Tchau, tchau. Valeu, Guia. Tchau.